Monocap é um excelente exame com validação científica, mais do que consagrada, mas ele nos dá a sensibilização e não a alergia em si, tá bom? Agora, teve um período de modismo que é em relação à dosagem da IgG específica para alimentos. Pode ser que você esteja falando sobre esse exame. A IgG específica, todo mundo tem IgG específica para alimentos. Porque o intestino da gente, ele não é totalmente seletivo. Por exemplo, você tem uma diarreia, você tem uma gastroenterite, você tem uma infecção bacteriano-viral intestinal, isso inflama o intestino. Isso deixa o intestino com buracos. E essas macromoléculas dos alimentos que você está comendo entram na corrente sanguínea e aumenta a produção de IgG. Entendeu? Então é natural o paciente ter IgG para alimentos e a dosagem dessas IgGs para alimentos não necessariamente indicam que aquele paciente tem alergia alimentar, tá? Nem sensibilidade. Tá? É importante nós deixarmos claro. IgE específica a alimentos indica que o paciente é sensível, mas IgG específica a alimentos não indica que o paciente seja específico nem sensível, perdão, nem alérgico àquele alimento. Então tome cuidado com esse exame. IgG específica a alimentos, IgG específica a alimentos não tem validação científica, não deve ser feito. É perda de dinheiro, vai jogar teu dinheiro fora. Ouvi falar de exames que olham parte dos alimentos e não o alimento todo. Para que isso serve? É melhor do que ver o alimento inteiro? Não, depende, né? Porque, por assim dizer, você tem alguns componentes de alimentos que são muito importantes. Você tem um componente de alimento da carne de boi, por exemplo, chamado alfa-gal. A alfa-gal, ela é extremamente importante porque ela nos dá uma sensibilização cruzada entre picado de carrapato e a sensibilidade e o desenvolvimento de alergia à carne de boi. Então, o paciente às vezes foi picado por um carrapato, aquela picada desenvolveu uma reação imunológica dentro do corpo do paciente e é justamente esse componente afagal que vai induzir aquele paciente a começar a ter alergia à carne do boi, entendeu? Então, você vai saber dessa reação cruzada. Outra situação é a dosagem do ômega 5 gliadina que está no trigo. Então, o trigo, por sua vez, ele tem esse componente e esse componente está relacionado com anafilaxia durante o exercício, com reação grave alérgica durante o exercício. Quando você vai avaliar, você tem ômega 5 gliadina presente e o paciente para de comer, por assim dizer, o trigo. Outro exemplo também são as proteínas do látex, HEVB. Então existem alguns componentes da proteína do látex que dão reação cruzada com frutas e reações cruzadas entre frutas também. Então, esse HEVB, por exemplo, ele está contido na jaca, ele está contido no kiwi, na banana, no aipim, na mandioca, né? E no látex também, inclusive na própria cannabis. Então, esse componente comum é importante para você fazer a prevenção de reações cruzadas a outros alimentos. Então, se você der positivo a algum HEVB, por exemplo, específico, você vai evitar o consumo de determinado alimento para não ter reação, entende? Então tem ou vai fazer o teste de provocação para confirmar se você teria reação ou não àquele alimento, que seria a conduta mais correta, né? Em vez de fazer restrição alimentar, já partir para a restrição alimentar, procure seu médico alergista e ele vai fazer o teste de provocação para saber se você teria alergia ou não àquele componente. Um exemplo também interessante é a questão da tropomiosina. A tropomiosina é um componente contido no ácaro, que causa alergia respiratória, e no camarão. Então tem muita gente que sensibiliza a tropomiosina e tem alergias graves ao camarão por causa do ácaro. Um exemplo clássico são os judeus ultra-ortodoxos. A gente sabe que o judeu ultra-ortodoxo ele não faz o consumo de alimentos que limpam o planeta. De porco, de urubu, de crustáceos, todos aqueles alimentos que limpam o planeta, o judeu ultra-ortodoxo não consome, entendeu? E tem alguns judeus ultra-ortodoxos que, mesmo não consumindo desde a infância, têm alergia grave ao camarão só de sentir o cheiro de um camarão sendo frito. Como a gente explica em relação a isso? A tropomiosina, que dá a reação cruzada, se sensibilizou pela poeira de casa e deu a reação cruzada ao camarão, entendeu? Então, temos que sempre pensar nessa possibilidade.
Vamos lá. Fiz um exame de alergia um tempo atrás e agora meu médico pediu outro, mas em um laboratório diferente. Não é melhor fazer sempre no mesmo lugar para comparar os resultados? Olha, depende, assim, é muito difícil, né, a gente saber o que aconteceu, mas assim, vamos pensar num caso hipotético, né? Às vezes um laboratório usa uma técnica de avaliação que é menos sensível do que outra técnica de avaliação. E às vezes você pede uma IgE específica, por exemplo, na técnica da quimiluminescência ou eletroquimiluminescência, na dosagem da IgE específica, ela é menos sensível do que no imunocap, por exemplo. Então, às vezes o médico ele quis trocar de laboratório, porque a técnica do outro laboratório é mais sensível, a gente consegue então fazer um diagnóstico mais preciso. Não existe uma padronização em todos os laboratórios, né? Cada laboratório vai usar uma técnica. Está errado? Não, está certo. Mas cada laboratório usa a sua técnica, aquela técnica ela tem mais experiência. Eu, por exemplo, eu gosto mais da técnica imunocap. Eu peço para os pacientes, eu coloco embaixo, sempre realizar a IgE específica utilizando a técnica imunocap. Então, meu filho teve uma reação alérgica a um alimento. O médico pediu um monte de exames de sangue e não fez o teste da picadinha na pele. Por que não fez o mais rápido, ou seja, da picadinha na pele? Eu não sei o que aconteceu com seu filho, mas assim, o teste da picadinha na pele é o teste que, de certa forma, ele nos dá uma indicação indireta da dosagem do anticorpo da classe IgE, né? Porque ali a gente vai ver o resultado da ação dele no mastócito. Enquanto o exame de sangue, ele vai dosar diretamente o anticorpo da classe IgE. O teste da picadinha da pele tem uma sensibilidade maior, mas uma especificidade menor. Já o teste do sangue, ele tem uma especificidade maior, ou seja, quando é positivo mesmo, mas às vezes dá um falso negativo, uma sensibilidade menor. Não sei o que aconteceu, mas a maioria das vezes quando isso acontece é que o médico ele quer entender realmente o que está acontecendo com o paciente, qual é a sensibilidade que ele tem, a certeza daquela sensibilidade, e muitas das vezes pode estar relacionado também à segurança, né? Então, crianças assim, abaixo de 2 anos, a gente não faz. Porque a criança abaixo de 2 anos, se der alguma reação colateral no prick test, a criança não sabe expressar adequadamente o que está sentindo. Então, a gente acaba não fazendo. Tá bom? É. Me disseram que existe um novo teste que avalia a ativação de células do sangue para ver a alergia. Ele é mais confiável, porque meu médico não pediu. Eu não sei que teste você está falando, né? Não tenho ideia do que teste esteja relacionado a isso. Tem um teste que a gente usa muito a nível de pesquisa, de bancada, que é o teste de ativação de basófilo, e esse teste, principalmente alergias medicamentosas, alergia a medicamentos a gente acaba utilizando. Mas é um teste que não está disponível, por assim dizer, ainda comercialmente. Pode ser que seja o BAT,